Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O Senhor desta igreja. Amém. Igreja que Ele muito ama e que deu a vida por ela, morrendo na cruz do Calvário. Amém. Somos comprados, a igreja foi comprada por esse alto preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. São todos muito bem-vindos. Creio que todos vocês têm o boletim em suas mãos, acompanhando a ordem do culto, sempre na última página. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu vou pedir à irmã Toninha, atualmente ela é a membro mais antiga da nossa igreja, pois que quando cheguei aqui, há 38 anos atrás, a irmã Toninha já se fazia presente nesta igreja. Ela vai orar ao Senhor, invocar a direção do Espírito Santo para todos os atos deste culto celebrativo ao 49º aniversário da Igreja Batista de Vila Pires. Temos aqui irmãos de outras igrejas, irmãos que já passaram por aqui, irmãos que eu batizei aqui nesta igreja, hoje estão em outro lugar. Vocês são muito bem-vindos e eu quero dizer que vocês fazem parte da história desta igreja. Muita gente passou por aqui desde o início, não é? Quando ainda congregação. Devemos louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida de tantos irmãos que trabalharam, que se esforçaram para que esta igreja fosse aqui plantada para a glória do Senhor. E desde então ela tem feito o trabalho de proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo, conclamando as pessoas ao arrependimento de pecados e à confissão de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por favor, irmã Toninha, eleve a sua voz ao Senhor e todos nós vamos acompanhá-la nessa oração. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Chegamos diante do trono da tua graça, com o nosso coração cheio de alegria, porque estamos aqui, Senhor, porque o Senhor um dia nos amou, nos chamou para essa maravilhosa graça, para essa maravilhosa luz, Senhor. Clareaste a nossa mente, ó Deus, da escuridão das trevas do pecado, e nos trouxeste, ó Deus, para a salvação eterna. Nós te adoramos, Senhor, agradecemos-te, ó Pai, pela igreja do Senhor, aqui neste lugar. Te agradecemos, ó Pai, por todos esses anos que aqui estamos convivendo com o pastor Joel, a sua família. Que o Senhor os abençoe poderosamente, ó Pai. E a todos nós que aqui estamos nesta noite, para prestar ao Senhor este culto, para receber de Ti as bênçãos, Senhor, que Tu tens para derramar sobre nós. Cada um que se encontra aqui, Senhor, anseia por algo, e nós suplicamos diante de Ti, por cada um que aqui está, meu Deus. Te agradecemos por este culto, prestamos a Ti este culto, Senhor, de adoração e louvor ao Teu nome. Amém. Por tudo que essa igreja tem realizado, no decorrer de todos esses anos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por todos que aqui já passaram, pelos pastores que foram aqui, feitos pastores, Senhor, ajudados por esta igreja, e que hoje pastoreiam e outras igrejas irmãs por aí afora, Senhor. Amém. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom e misericordioso para com todos nós, Senhor. Ó Deus, abençoe no poder do Teu Espírito Santo todos os atos deste culto, Senhor. Os louvores que serão entoados a Ti, as orações e a palavra do Senhor. Recebe-nos e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Nós temos aqui um recitativo bíblico no boletim, todos em uma só voz. Vamos recitá-lo em seguida com muita alegria. Vamos celebrar ao Senhor com sinceridade de coração, na força da nossa voz, cantando alegremente louvores ao Senhor. Todos juntos, por favor, Mateus 16, versículo 18b. Todos juntos, por favor.
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cantemos. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça traz vida perena, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável esse fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma na vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável esse fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, Nós estamos aqui em postura de gratidão e reverência. É assim no seu coração, meu irmão e minha irmã?
Aleluia, 49 anos da Igreja Batista de Vila Pires, e quantas coisas vividas e quantas coisas alcançadas pela boa e forte mão de Deus. E nós vamos dizer que há um doce Espírito nesse lugar, mesmo antes de todos nós adentrarmos aqui. O Espírito Santo já pairava nesse lugar para preparar a sua mente e o seu coração. Então, que nós estejamos realmente nesta postura. Vamos louvar ao Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus, já
irmãos podem se assentar. Dominicalmente, nós estamos colocando muito resumidamente no editorial do boletim um pouco da história desta igreja. Já voltamos lá do início, quando a congregação, aqui nos fundos, um pequeno barracão de madeira, onde se iniciou a congregação. E visualizamos algumas fotos aqui na tela. A Ivone fez algumas apresentações indicando as fotos. Hoje não vamos fazê-lo assim para ganhar tempo, mas a irmã Ana Ivone vai colocar aqui na tela algumas fotos. Talvez os irmãos vão estar reconhecendo algumas coisas interessantes. Está um pouquinho da história bonita desta igreja, né? Podem aplaudir, podem ficar à vontade. 3 igrejas foram organizadas, estão com seus pastores, né? Jardim Aclimação, clube de campo, com um templo construído, tanto no clube como no condomínio, na Aclimação, os templos construídos com pastores, também o condomínio Maracanã. A nossa irmã Adriana vai estar fazendo uma oração de gratidão pela igreja que o Senhor nos tem dado a oportunidade de ser membro desta igreja e de trabalhar com ela e por ela. Oremos com a irmã Adriana.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos concedido ao decorrer de longos anos, ó Pai, fazer parte da tua igreja, ó Deus. Deus, graças te damos, ó Pai, por o Senhor plantar essa igreja aqui há 49 anos, ó Pai. Muitas vidas aqui, ó Pai, adentrou nesse tempo, ó Pai, com almas críticas, feridas, sofrido, ó Pai, aqui o Senhor reconstituiu lares aqui neste lugar, Senhor. Aqui o Senhor fortaleceu pessoas aqui neste lugar. Aqui saiu ministros de louvor, Senhor. Aqui saiu homens, Senhor, valente para a tua obra, Senhor. Que assim o Senhor chamou, ó Pai. E graças nós te damos, ó Deus, por cada criança que aqui há de entrar ainda, Senhor. Por cada alma que o Senhor vai salvar neste lugar. Então, graças eu te dou desde agora, ó Deus, porque eu creio na tua promessa, ó Deus, nessa igreja. Eu creio que o Senhor é Deus o ontem, o hoje, o amanhã e eternamente, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor irá fazer nessa igreja, nesse bairro, Senhor, através, Senhor, dessa igreja, Senhor, aqui neste lugar. Nada, Senhor, é em vão. Tudo tem um propósito, ó Deus. A gente não entende o hoje, Senhor, a gente não quer entender e nem compreender, mas o Senhor já sabe o porquê, Senhor. Eu creio que tudo há um propósito, ó Senhor. Senhor, venha usando a vida do teu servo neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha dar força, venha encorajar, venha fortalecer e cada dia mais, ó Pai. Que seja cheio sempre do teu amor, da tua gratidão neste lugar. Porque o Senhor ainda tem algo a realizar sobre a vida dele, Senhor. Não é por acaso que ele está aqui ainda, ó Pai. Fortaleça ele, dá graça a ele, renova as forças dele, ó Pai. Juntamente com a sua esposa, que é a sua adjuntora, ó Pai. Que o Senhor tem dado, Senhor, ombro a ombro para lutar para a tua obra. E por isso, graças eu te dou, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito aqui, ó Pai. Renova, Senhor, a tua igreja, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Salva a alma neste lugar, ó Pai. Que nós queremos que o Senhor tenha um propósito aqui, ó Deus. Antes do teu servo, Senhor, entregar o ministério, Senhor, ele vai ver coisas novas neste lugar, ó Pai. Porque cremos na tua misericórdia, na tua grandeza, ó Pai. Esta é a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, graças a Deus. Mais uma vez, vamos nos colocar em pé. Nós gostamos muito de cantar, não é? O povo de Deus é um povo alegre. E nós cantamos com alegria porque cantamos para louvar ao nosso Deus. Graças dou e bondade de Deus. Como Deus tem sido bom. Como a igreja tem sido bom com você, com sua família. Por isso, cante com o coração grato ao Senhor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, Lord, graças, Lord, por quem me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, Lord, graças, Lord, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord. Graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord. Graças, Lord. Tens feito tanto por mim.
dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou. Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Em todo tempo Ele é. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, por favor. O pastor Joel já havia comunicado à igreja que no final desse ano entregaria o ministério desta igreja. Obviamente já estamos aqui há 38 anos e muitos irmãos se manifestaram contrário à nossa decisão e orando. E numa ocasião um irmão me chamou de lado, um irmão da diretoria, irmão Terlise, e colocou algumas coisas diante de nós e que nos trouxe algumas dúvidas e algumas coisas a considerar. O irmão Terlise disse: pastor, no próximo ano a igreja faz 50 anos, é o cinquentenário. O senhor fará 40 anos. E vou fazer 80 anos de idade. 3 datas fechadas e muito bonitas. E, reunidos com a diretoria, considerando essas possibilidades, então, em consenso, decidimos, está aí no boletim, ficarmos minimamente 2 anos ainda, frente ao ministério desta igreja. Já vínhamos conversando com outros pastores que iríamos recomendar para a igreja em assembleia, então escolher aquele que deveria ou que deve estar na liderança desse rebanho do Senhor. Então, 2 celebrações aqui hoje, 49 anos da igreja, e pastor fica mais 2 anos. Os irmãos vão me aturar por mais 2 anos, não é? E apesar do pastor, a igreja vai bem. Amém. Porque ela não depende do pastor, ela depende do Senhor. E Deus tem nos conduzido pela sua misericórdia. Eu vou orar nesse instante e em seguida nós vamos fazer a recitação da divisa, do tema e da divisa escolhido para esse aniversário, e cantaremos o hino oficial escolhido e vamos consagrar dízimos e ofertas. Quanto à questão da contribuição, os que nos visitam, por gentileza, fiquem bem tranquilos, não fiquem constrangidos. Essa é uma responsabilidade dos membros da igreja e, ao mesmo tempo, um privilégio. Os dízimos e ofertas são para o sustento de todas as atividades que a igreja promove. Eu sempre costumo dizer que quando a gente faz aniversário, a gente gosta de ganhar presente. Então, se você trouxe a sua oferta de amor pelo aniversário da igreja, poderá fazê-lo com alegria. Quanto àqueles que não são do nosso meio, não são membros aqui da igreja, fiquem à vontade. Como disse, não fiquem constrangidos, querendo, de boa vontade, ofertar pelo aniversário da igreja. Que Deus a todos vocês abençoe. Vamos orar. Pai santo e bendito, já temos colocado a nossa vida nas tuas mãos desde aquele dia, quando reconhecemos que éramos pecadores perdidos e que a nossa única esperança era Jesus, o teu Filho amado, e a Ele nós confessamos como nosso eterno Salvador. Desde então a nossa vida pertence ao Senhor, aqui, agora e por toda a eternidade. Sabemos que no momento que partirmos desta vida terrena, vamos estar na gloriosa presença do Senhor. Louvado seja, pois, o teu nome. Te agradecemos mais uma vez pela vida desta igreja, pelo trabalho que ela tem realizado na sua trajetória até esse instante, quando completamos 49 anos de organização. E também, Senhor, nesse momento queremos agradecer e consagrar uma parte daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai, para o sustento do trabalho que esta igreja faz aqui, Senhor. Trabalho de missões, trabalho de ação social, enfim, tudo quanto necessário se faz enquanto a tua igreja aqui na terra está.
Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está, que de bom coração, com alegria, com espírito de culto e de louvor, vai consagrar a sua oferta e o seu dízimo. Assim nós oramos a Ti, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Fique de pé, por favor, mais uma vez. Não quero cansá-los, mas para cantar sempre é bom a posição de pé. Vamos ao tema, a divisa e o cântico do hino 348. E enquanto cantamos, você cultua ao Senhor com seu dízimo e oferta. O tema é confiando em Deus para os próximos anos. Todos juntos? Confiando em Deus para os próximos anos. A divisa está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Cantemos. Podem sentar. Você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no texto de Jeremias, no capítulo 29. Eu escolhi para a mensagem desta hora, a mensagem para a igreja, no seu aniversário,
obviamente, o tema, confiando em Deus para os próximos anos, e a divisa que está no verso 11 do profeta Jeremias, capítulo 29. Mas eu leio do versículo 10 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus queridos irmãos, amigos, nós somos uma igreja batista tradicional, filiada à Convenção Batista Brasileira. E o nosso compromisso é com Deus, seguindo os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. O livro mestre desta igreja é a Bíblia Sagrada. Aqui nós não prometemos aquilo que a Bíblia não promete. A mensagem que aqui pregamos, ela conclama as pessoas ao arrependimento dos pecados e à conversão a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus se não for unicamente por Jesus. Você que está aqui, se ainda não confessou Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso o mais rápido possível. Quem sabe ainda esta noite, tome esta decisão, porque ela é a mais importante decisão da sua vida, porque diz respeito aqui, agora e para a vida vindoura, não é? Ou para a eternidade. Meus irmãos, eu creio que Deus chamou a mim, chamou a você também, porque Ele tem um plano e Ele tem uma missão para nós, através do ministério desta igreja local, a qual Ele nos deu o privilégio de congregar. Ser membro de uma igreja do Senhor Jesus é um grande privilégio. Infelizmente, muitas pessoas não têm a noção do que significa, do que representa você fazer parte do corpo de Cristo visível aqui na terra. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e Ele organizou, instituiu a igreja, e é através da igreja que Ele se manifesta ao mundo hoje, na missão que Ele confiou à igreja de proclamar o seu evangelho. Durante todos esses anos, meus queridos irmãos, esta igreja tem confiado em Deus e continuará confiando nos próximos anos, aguardando a sua gloriosa volta, que acontecerá a qualquer momento. Você que olha a internet, você que olha a televisão, todas essas catástrofes que estão acontecendo no mundo, algumas coisas que jamais você imaginava contemplar, são sinais da volta de Jesus. Veja a criminalidade como está aumentando, a violência do ser humano, a falta de amor. Tudo isso Jesus previu quando os discípulos perguntaram para ele: quando que o Senhor vai voltar? Ele não marcou data, mas que ele vai voltar, ele vai. Ele deu os sinais, não é? E os sinais estão acontecendo. Que ele vai voltar, vai. Eu não posso lhe dizer, mas que ele vai, vai. Vai voltar de surpresa.
A palavra de Deus diz que ele vem como ladrão. Não que ele venha para roubar alguma coisa. Quando usa-se a expressão ladrão, é que o ladrão, quando adentra numa residência para roubar, ele vem de surpresa. Ele não liga lá, olha, eu vou roubar a sua casa hoje. Porque se assim ele fizesse, não conseguiria roubar a sua casa, porque você ia se preparar para enfrentar o ladrão e não admitir que ele adentrasse na sua casa. Então Jesus vem de surpresa. Aquele dia será de alegria para aqueles que durante a vida confessaram Jesus como Salvador e com alegria serviram a Jesus o tempo todo de suas vidas. Mas será um tempo de muita angústia para aqueles que não estarão prontos para a volta de Jesus. Por isso, essa igreja, durante todos esses anos, na sua mensagem bíblica, tem conclamado as pessoas para se arrependerem dos seus pecados, confessar Jesus como Salvador, para o bem-estar da sua vida, para viver em paz aqui com o Senhor, e quando partir deste mundo, partir em paz. No contexto do texto que eu li, em Jeremias, o povo judeu encontrava-se em cativeiro 70 anos. Deus permitiu que Babilônia escravizasse o seu povo por aquele tempo, por causa da desobediência do povo. Não era falta de amor do Senhor a escravidão, era um tipo de disciplina, de correção, porque Deus amava muito aquele povo. E o texto diz aqui, inicialmente, onde eu li, que passado esses 70 anos, Deus levaria o seu amado povo de volta para o seu lugar. Esse período já estava chegando ao fim, conforme o texto lido. E Deus promete aqui um futuro de prosperidade e de paz, conforme o versículo 11. E essa promessa se traduz aqui num grande consolo para aquele povo que viveu 70 anos em meio ao caos da escravidão. O que isso nos ensina? Que não importa o que tenha sido a minha vida toda, ou até por um longo período, mas em Deus sempre há esperança. Toda e qualquer pessoa que se volta para Deus, a sua vida pode ter sido um caos, uma miséria, uma desgraça, mas Deus promete prosperidade e paz. E essa promessa se traduz, como disse, nesse grande consolo para o povo judeu, que depois de 70 anos, vivendo aquele caos da escravidão, eles seriam restaurados. Assim também é para mim, é para você, é para esta igreja, é para todo e qualquer pessoa que se volta com sinceridade de coração para Deus. Um fato importante para você e para nós aqui como igreja: Deus não deixa, ou melhor, Deus se deixa achar quando nós o buscamos sinceramente e de coração. Aqui no versículo 14, que eu li para vocês, ele diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E o verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a mensagem que Deus traz para nós aqui nesta noite, para você. Busque a Deus na sua vida. Busque a Deus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser muito tarde, não é? Normalmente, quando sou convidado
a ministrar a palavra num culto fúnebre, na despedida de alguém que faleceu, eu sempre inicio com essas palavras, apontando ali para o corpo da pessoa que faleceu. Eu digo, olhe bem para isto aqui, olhe bem para essa cena. Amanhã é você, sou eu, você. Todos nós, um dia vamos partir para a eternidade. A morte é a coisa mais certa para nós seres humanos. A questão é, eu estou preparado? A maioria das pessoas tem medo da morte, tem medo de morrer. Porque ele sabe que a morte não é o fim. A morte é o início de uma vida na eternidade. Aqui apenas você deixa essa embalagem aqui. Esse corpo que você tem é a sua embalagem. A essência do ser humano está aqui dentro, o espírito, a alma que Deus colocou aqui. Tanto é que a Bíblia diz que os crentes são o templo do Espírito Santo. Quando alguém se converte, Deus envia o Espírito Santo para habitar nele, que dá consolo, dá conforto, dá ânimo nos momentos difíceis pelos quais nós passamos aqui. Então as pessoas temem a morte porque sabem que não é o fim, mas não sabem para onde vão, não têm certeza. E quando uma pessoa está diante da morte e não tem certeza para onde vai, eu já assisti muita gente no leito de dor, desesperada, gritando de desespero, porque não queria morrer, porque não sabia para onde vai. Os que confiam em Deus, os que entregam a sua vida a Jesus, a Bíblia diz, o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quando você aceita Jesus, Jesus está contigo aqui, agora, na sua vida, dirigindo você, e quando chegar a hora da morte, você não vai sozinho, não. Não precisa ter medo, não. Porque você vai estar com Ele na gloriosa presença dEle, segundo o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, da Revelação, diz, lá não tem mais lágrima, lá não tem mais morte, lá não tem mais dor, lá nós vamos viver na plenitude da felicidade e da paz com Deus, na presença dEle. O versículo 11, que é a nossa divisa, nós somos encorajados, meus irmãos, a seguir adiante, na certeza de que Ele está cuidando de nós, e que Ele está dirigindo as nossas vidas, por mais difícil que seja a sua vida, da sua família, da igreja. E igreja passa também por lutas e dificuldades. Eu, como pastor, já passei por muitas situações difíceis, que tive aquele sentimento de desistir de tudo. Mas essas palavras nos confortam e nos encorajam. Deus conhece o futuro, meus irmãos, e se nele nós confiarmos, e se nele você confiar, pode fazer a tarefa que Ele confiou em suas mãos. Por isso que esta igreja continua cumprindo a missão, a tarefa que Deus confiou para ela, enquanto aqui neste mundo, porque nós sabemos do futuro que nos espera. Ele conhece o futuro e seus planos para nós são cheios de esperança. Embora que, conquanto as circunstâncias que nos rodeiam, que na maioria dos casos não são favoráveis, não é? Nós não perdemos a esperança, porque Jesus Cristo
é a nossa única esperança. Embora que, conquanto, isso não nos isenta, né? Das dificuldades, dos sofrimentos. Jesus mesmo disse: neste mundo vocês terão muitas aflições. Não acredite nesses programas televisivos por aí, dessas denominações religiosas que dizem que se você se tornar um cristão, você não sofre mais. Isso não é verdade. Aqueles que se tornam cristãos, por seguir a Jesus, muitas vezes sofrem. Eu já sofri desprezo por ser um cristão, já fui maltratado por ser um cristão, já perdi amizades porque eu me identifiquei como um cristão. Então Jesus disse: nesse mundo vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci. Se Jesus venceu, obviamente eu confio nele, também vou vencer. Ele nos ajudará a vencer as lutas até alcançarmos este fim glorioso que ele nos promete aqui no versículo 11, que é a divisa do aniversário da nossa igreja. Deus não se esquece, meus irmãos, do seu povo. Deus não esquece da sua igreja. 70 anos no cativeiro, o povo de Israel. Deus disse: eu não esqueci de vocês, não. Talvez diante daquela situação, daquele caos em que aquele povo vivia, Deus esqueceu da gente. Deus abandonou a gente. Ele não quer mais saber nada com a gente. E Deus usa o profeta Jeremias e disse: diga para esse povo aí que eu não esqueci deles, que eu os amo muito. Eles estão na condição em que eles estão porque eu permiti, para eles reconhecer o seu erro, o seu pecado, mas eu amo esse povo e vou restaurá-los. Deus planejou dar-lhes um novo começo. Essa palavra é importante. Um novo começo. Você que está aqui, creia nisso. Não desista da vida. Não desista de você mesmo. Deus lhe dá uma oportunidade de um novo começo. Ministrei durante 8 anos na antiga casa de detenção. Eu era criticado por muita gente. Até pessoas da igreja dizendo: pastor, é tempo perdido, essa gente tem que apodrecer lá na cadeia porque fez isso, porque fez aquilo. Eu sempre me baseava num texto da Bíblia que diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. E durante todos esses 8 anos, não todos, claro, mas muitos entregaram a sua vida a Jesus. E muitas vezes andando no centro de São Paulo, de repente alguém gritando: pastor João, lembra de mim? Lá da detenção, aceitei Jesus lá, ganhei a liberdade, constituí família, estou trabalhando, estou na igreja. Novo começo. Às vezes pensamos a Cristolândia, ali na Cracolândia, que a nossa igreja participa, ajudando com doações. Ali tinha uma senhora negra, muito vistosa, que era conhecida como a bruxa da Cracolândia. Certa ocasião, uma missionária de olhos azuis, bem vestida, cabelos loiros, cruza com ela ali, no meio daquela multidão de viciados, e abraça ela e diz: Jesus ama você e quer lhe dar um novo começo para a sua vida. E se despediu e foi embora. No outro dia, novamente esse encontro, abraça, diz algumas poucas palavras e vai. E então a bruxa da Cracolândia disse: isso fez uma diferença na minha vida. Como que uma mulher tão bonita, bem vestida, toda cheirosa, abraça um ser como eu, mal cheirosa, maltrapilha, e diz que Jesus me ama e está me oferecendo um novo começo.
E então ela ingressou lá no projeto Cristolândia, a igreja que tem lá no meio da Cracolândia, e os missionários começaram a trabalhar com ela. E ela entregou a vida a Jesus e teve um novo começo. A primeira Igreja Batista de São Paulo enviou ela para o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Ela cursou 4 anos de teologia. Hoje ela é missionária na Cristolândia. Está lá estendendo a mão diariamente para pessoas que, como ela anteriormente, estão vivendo. E tantas vidas estão sendo restauradas. É esse evangelho que essa igreja prega. Nós não pregamos aqui um evangelho que, segundo você, aceitando as verdades do evangelho, você não vai sofrer, não. O que nós pregamos aqui é que quando você aceita Jesus, você tem o perdão dos teus pecados, você recebe o dom da vida eterna, você se torna filho de Deus. É muito comum você conversar com as pessoas e eles dizem, eu também sou filho de Deus. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus pelo Filho dele, Jesus Cristo. Todos nós somos criaturas de Deus. É diferente de você ser criatura de Deus, ser criado por Deus e você se tornar filho. Fazer parte da família de Deus é outro assunto. E a Bíblia fala que isto só acontece com o novo nascimento espiritual, pela experiência sobrenatural, quando uma pessoa sinceramente busca Deus e diz, Senhor, eu sou pecador, eu sei que eu estou perdido, não há esperança para mim, a minha única esperança é o Senhor. E quando a Bíblia diz que com o coração você crê, com a boca você faz a confissão, você é salvo. E eu creio naquilo que a Bíblia diz. Eu fiz isso aos 15 anos de idade. Estou com 78 anos de idade. Sempre servindo ao Senhor. Desde a minha adolescência. E irei até o fim da minha vida. Esta igreja, em sua trajetória, enfrentou muitas e terríveis lutas. Os mais antigos aqui sabem. Houve momentos em que a sensação era que Deus se esqueceu de nós. Mas Ele não esqueceu. E está preparando um novo começo. Em que Ele seja o centro da nossa atenção. Não só o centro da nossa atenção, mas o centro da nossa vida. Ele tem grandes coisas para fazer ainda, através de mim, de você, através desta sua amada igreja. E já estou concluindo. De acordo com o sábio plano de Deus, o seu povo deveria ter um futuro e uma esperança. Consequentemente, poderiam colocar a sua confiança nele, que aquilo que ele prometeu, ele faria. Creio que nós cantamos aqui uma canção que fala desta fidelidade de Deus, que é aquilo que Ele promete, Ele cumpre. É diferente de nós, não é? Algumas vezes eu devo ter prometido alguma coisa para alguém e não cumpri. Você também, com certeza já fez isso alguma vez. Às vezes até sem perceber, mas Deus não. Ele é fiel e é fiel sempre, e é sempre bom. Cantamos isso. Embora exilados, esse povo não precisava se desesperar. Essa é outra palavrinha-chave aqui nessa mensagem. Não se desespere. Há um novo começo, há essa oportunidade. Eles não se desesperaram porque tinham a presença de Deus, mesmo no cativeiro, o privilégio da oração e o privilégio de desfrutar da graça do Senhor. E eu leio aqui o versículo 13, que eu já li no início, que diz assim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tinham esse privilégio de aproximar-se de Deus em oração.
O nosso tema, meus irmãos, desse aniversário é confiando em Deus para os próximos anos. Por quê? Qual a razão desse tema? Confiando em Deus para os próximos anos. Vamos ver aqui na tela por quê. Os dois. Então eu repito as palavras finais. Confiando em Deus para os próximos anos, por quê? Vamos ver? Vamos ler juntos? Todos juntos? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O lema da nossa igreja, desde que aqui chegamos há 38 anos atrás, esse é o lema da nossa igreja, que está em 1 Coríntios 15:58. Essa é uma outra razão, porque confiando em Deus para os próximos anos, todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O plano de Deus para essa igreja, meus irmãos, é um futuro de esperança e de paz. E eu posso ouvir amém? Amém. Mais um amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Pai santo e bendito, gratos te somos por esse momento tão precioso, nesse domingo, dia do Senhor, aqui na tua casa, quando celebramos o 49º aniversário dessa tua amada igreja, e te agradecemos muito por ela e agradecemos pelo privilégio de fazer parte da sua membresia. Louvado seja o Senhor. Que esta palavra, Senhor, fique bem gravado em meu coração, no coração de cada irmão, de cada pessoa que nos visita e aqueles que ainda não fizeram uma decisão por Jesus, que nesta noite possam fazê-lo, Pai, confessando-o como seu único e suficiente Salvador, e assim agregando-se à tua amada igreja para com alegria te servir, esperando na tua gloriosa volta. Obrigado, Deus, por esse momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmã Letícia, por favor. Letícia veio aqui para a igreja ainda muito pequena. O pai dela faleceu recentemente. Ele se converteu aqui em nossa igreja por ocasião de uma vigília de oração. Ele aceitou Jesus aqui. E Deus está confortando, consolando o coração da Letícia, também do Valdirene, que já foi membro aqui da nossa igreja. Eu creio que está se preparando para retornar à comunhão de Vila Pires, né? Estava acompanhando o seu esposo, ele era membro de outra igreja, né? Muito obrigado, Letícia, pela sua presença e louve ao Senhor. Assim, graça e paz, Igreja Batista de Vila Pires. Eu gostaria de agradecer à igreja, gostaria de agradecer por cada irmão, gostaria de agradecer a cada oração, não é fácil passar pelo luto, né? E gostaria especialmente também de agradecer a irmã Ivone também pelo lindo testemunho, na ocasião que ela estava dando esse testemunho. E o meu pai entrou na igreja e esse testemunho tocou profundamente o coração do meu pai. E foi nesse testemunho que ele aceitou ao Senhor Jesus. Então, o trabalho que a Igreja Batista tem feito é um trabalho muito abençoado, que tem edificado vidas, tem ajudado as pessoas a ter um encontro verdadeiro com Cristo. Então,
a minha mãe, minhas irmãs, nós somos muito gratos à Igreja Batista de Vila Pires, à irmã Ivone, porque hoje em dia, né, meu pai ele se encontra na glória com Cristo, graças ao trabalho de vocês, graças ao lindo testemunho. Muito obrigada, igreja. Muito obrigada, irmã Ivone. Pode colocar. Me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Me levanto para adorar. Venho a Jerusalém. Me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Oh, me levanto para adorar. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venha a Jerusalém. Jerusalém, paz, Adonai, Shalom. Bendita és, em teus muros haja paz. Me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Oh, me levanto para adorar. Venho a Jerusalém. Oh, me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Oh, me levanto para adorar. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venha a Jerusalém. Cidade de Deus, onde as tribos cantam aléu. Erguemos a voz para o Deus de Israel. Me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Oh, me levanto para adorar. Venho a Jerusalém. Oh, me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Oh, me levanto para adorar. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venha a Jerusalém. Me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Oh, me levanto para adorar. Venho a Jerusalém. Me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Oh, me levanto para adorar. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venha a Jerusalém. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venha a Jerusalém. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venha a Jerusalém. Jerusalém. Amém. Graças a Deus. Deus nos bota de todos os jeitos. Obrigado, irmã Letícia. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical preparada pelo grupo Deus.
Antes de encerrarmos o culto, hoje delongou um pouquinho mais porque é festa, né, Valtinho? Quando é festa demora um pouco. Eu quero chamar o Danilo, a esposa Carol, por favor, venham aqui na frente. Também a Vitória, por favor, venha aqui na frente. Fernando, com a esposa, venha aqui na frente. A Priscila. E também o Daniel. Vem aqui na frente, Daniel. Vou dizer aos irmãos por que chamei esse pessoal aqui. Aqui está a Carol, para aqueles que não conheciam, ela é a esposa do Danilo. E isso aqui não é melancia, não. É o Davizinho que está crescendo. Né? O Danilo disse para mim a respeito, né? Alegria, felicidade deles. Né? O primeiro neném, o primeiro filho. Agora ele vai ser família, né? Era um casal, agora vão ser família, porque família se constitui o homem, a mulher e os filhos, né? E ele disse para mim, pastor, se o senhor for embora no final do ano, em janeiro, quero que o senhor esteja aqui para apresentar meu filho. Eu falei, onde eu estiver, com certeza que eu venho, com muito prazer. Mas, já mediante a decisão, que eu vou ficar mais 2 anos, então não vai ter esse problema. E eu chamei aqui o Danilo, a Carol, para a gente orar por eles, e que a partir de agora os irmãos coloquem aí a sua agenda, está diariamente orando por eles, tá bom? Amém. Fernando está aqui, também passou por algum mau bocado, ele já tem falado aqui na igreja como Deus lhe deu esperança, um novo começo, não é? E agora essa semana, quarta-feira, ele apareceu aqui, eu estranhei. E falei, está de folga hoje? Que ele conquistou um trabalho, mas que não, sabe, não é compatível com a formação profissional que ele tem. E ele nos trouxe a alegre notícia de que conquistou um novo emprego. Amém? E amanhã ele vai já ter o seu primeiro dia de trabalho nessa nova empresa. E a Priscila, a sua esposa, que está aí ao lado dele, e a Vitória. A Vitória cresceu aqui, não nasceu aqui, mas cresceu aqui. Agora está em Maringá, no norte do Paraná, está estudando. Vai ser o que mesmo? Vai ser médica. Falando nisso, já faço uma propaganda, a mãe dela que está aqui, o pai também, o Aquino e a Adriana.
A Adriana está abrindo uma casa excelente aqui na rua Cisplatina para idosos, viu? Eu já sou o primeiro candidato. É uma casa enorme, está em reforma, já está se concluindo, vai ter até elevador, né? É coisa muito chique. E a Adriana está se preparando para isso, né? Para comandar esta casa de repouso, né? Então, depois da inauguração, com certeza vamos fazer um culto lá de inauguração. E aí, quando você tiver os velhinhos aí, manda para lá, não é? Tá bom? O Daniel é o irmão do Valtinho. Semana passada, o Valtinho me ligou solicitando oração por ele, tá? Passando por algumas dificuldades, por algumas lutas que eu diria assim, é comum na vida de todos nós. Há momentos em que a gente passa pelo deserto, né? E eu fiz um áudio para ele, dei uma palavra bíblica, orei, e agora ele está aqui com a gente. Ele já vinha estando um tempo aqui, depois deixou, agora hoje está aqui. E que os irmãos continuem orando aqui pelo Daniel também. E com certeza em breve as coisas vão estar tudo no seu devido lugar, viu? Amém. E se os irmãos depois do culto puder conversar com ele um pouco, quem sabe até a nível de trabalho que ele está carecendo, isso é muito bom. Então vamos orar? Pai santo e bendito, nesse culto festivo, nós mais uma vez nos colocamos em oração diante do Senhor, para agradecer ao Senhor pela vida do irmão Danilo, pela sua esposa Carol, e os nossos corações se enchem de alegria e gratidão ao Senhor, porque a sua criança, o seu filho, está sendo gerado no ventre da Carol, e que o Senhor esteja abençoando essa gestação para que tudo transcorra na maior perfeita normalidade, e quando Davi nascer, nasça perfeito, com saúde, para a glória do nome do Senhor. Abençoa poderosamente a vida do casal, da Carol e do Danilo. Também agradecemos ao Senhor pela vida do Fernando, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e ainda vai fazer. Amanhã é o primeiro dia de trabalho, quando ele se apresenta nessa nova empresa. Que ele seja bem sucedido, que o Senhor dê a ele toda a direção, toda a orientação, sabedoria, como se conduzir nessa nova oportunidade que o Senhor está lhe concedendo, e que ele se sinta realizado. Com ele, abençoa a sua esposa, Priscila, também. Te agradecemos muito pela vida dela e pedimos que continue a abençoar. A Carol, que retorna para Maringá depois de amanhã para reiniciar os seus estudos naquela cidade, que o Senhor a abençoe na viagem de retorno, e como já está agendado nas férias de final de ano, ela retorna aqui para a sua família e vai ser batizada nesta igreja, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dela, pela decisão que ela tomou em aceitar Jesus e agora ser levada às águas do batismo. Que o Senhor a abençoe poderosamente nos seus estudos. E também clamamos ao Senhor em favor do Daniel. Meu Senhor, ajude ele. Estenda as tuas mãos de poder e graça sobre a vida dele e dá vitória para ele em todos os sentidos da sua vida, tanto espiritual, emocional, físico e espiritual. Nós cremos, Senhor, nós cremos no teu poder, por isso estenda as tuas mãos sobre a vida do Daniel e enche o seu coração de paz e de esperança, e abençoe todos os demais irmãos que aqui se reúnem conosco nesta noite,
também os irmãos que nos visitam, irmãos de outras igrejas, irmãos que já foram membros desta igreja e hoje nos dão o prazer de estar celebrando conosco aqui o aniversário desta igreja. Que a todos o Senhor abençoe, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Podem voltar aos seus lugares. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, irmãos? Eu recebi aqui um comunicado preocupante da irmã Helena. Já chegou, que os salgados ainda não tinham chegado. Mas já chegaram. O bolo chegou de manhã, né? Então, escutem bem o que eu vou falar. Ninguém vai embora, por favor. Aqui atrás o ambiente não é muito espaçoso, não é? Até bom que não é muito espaçoso, porque a gente fica encostando um no outro, não é? Então, temos ali uma recepção, temos o bolo de aniversário, alguns salgados também, e gostaríamos que todos vocês participassem com a gente. Vamos cantar o hino de vitória com alegria, e o pastor impetra a bênção do final deste culto. E mais uma vez, obrigado de coração pela presença de todos vocês, por aqueles que nos ajudaram nos preparativos desse aniversário, ok? E quarta-feira o templo da igreja se abre para oração e estudo bíblico. Estamos considerando a armadura de Deus. Venha participar com a gente na quarta-feira, às 19 horas, e domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, a nova revista que já temos em mãos. Vamos estudar o Sermão do Monte, o Sermão de Jesus. Com certeza vai ser muito precioso esse estudo. Venha participar, torne-se aluno da Escola Bíblica e participe assiduamente e presencialmente. Cantemos um hino com alegria.
orar, então, assim que encerrarmos a oração, todos saindo aqui por esta porta lateral e aqui ao lado aos fundos, onde vamos ter essa recepção. Queremos que todos vocês participem, ok? Oremos. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias e a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vocês, irmãos, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre o trabalho das vossas mãos no decorrer desta semana. E que a bênção da Trindade Divina alcance todo o teu povo, que se acha espalhado por toda a face da terra, e todos digam comigo alegremente, amém.